sou Natália Granato, sou SRE do time de plataforma aqui na Magalu Cloud. E hoje a gente vai criar um Container Registry na Magalu para a gente conseguir armazenar e distribuir as nossas imagens de containers. Para conhecer um pouco mais da nossa solução, vocês podem acessar magalu.cloud/Container Registry para conhecer um pouco mais, também saber sobre os nossos preços. E nesse período promocional não há cobrança por tráfego de saída, ou seja, você pode fazer o download das suas imagens de container sem gastar nada por isso. Então, bora para o terminal. A primeira coisa que a gente precisa é ter um cluster de testes. Nesse tutorial eu vou estar utilizando o Kind, então é necessário ter o Docker instalado, o Kind e também a CLI da Magalu Cloud para a gente conseguir fazer a criação do nosso Container Registry e também para conseguir nos autenticar na nossa conta. Então, para criar um cluster é bem simples. Kind Create Cluster, ele vai fazer o download das imagens do Kubernetes, essa na versão 1.30. Vamos passar aqui o contexto. E aguardar um pouquinho para o nosso cluster ficar disponível. Lembrando também que esse tutorial está disponível nas documentações oficiais da Magalu Cloud, então vocês também vão conseguir reproduzir posteriormente. Então o nosso cluster ele já está disponível. Eu tenho aqui um repositório onde eu tenho um Dockerfile que é utilizado para a gente construir a nossa imagem de container e também alguns manifestos de Kubernetes. Já temos o nosso cluster, agora a gente precisa fazer a autenticação na conta da Magalu. Você pode utilizar a opção MGC Alt Login, que vai redirecionar para a console. Ou você também pode utilizar variáveis de ambiente se você tiver gerado aí API keys na sua conta. E aqui agora a gente cria o nosso Container Registry. Eu tenho aqui um registry já de teste, mas agora a gente vai criar um do zero pela CLI, tá? Bom, é bem simples. MGC Container Registry, Create, e aqui você passa o nome que você quer dar para o seu registro de container. Bom, a gente já tem aqui o nosso novo registry, ele te dá um ID e o nome que você forneceu. Depois disso, a gente vai precisar obter as credenciais desse registry. Essas credenciais vão nos ajudar a fazer a integração entre o Kubernetes e esse registry, né? Caso você também utilize alguma solução de CI/CD para fazer build push das suas imagens, você também vai precisar dessas credenciais. Então eu uso aqui o MGC Container Registry Credentials List. Ele vai mostrar na tela o password e o username que eu vou guardar aqui, que a gente vai
precisar daqui a pouco. E aqui eu tenho um Dockerfile, né? É um Fast API que eu vou construir, uma aplicação de teste para a gente. E aí, eu vou precisar agora fazer o build da minha imagem. Então, aqui, vou usar o Docker Build, -t, dou um nome aqui para minha imagem e passo uma tag. Como eu estou no mesmo diretório do Dockerfile, eu coloco um ponto no final para informar qual é o meu contexto. Então tá aí, eu tenho a minha imagem, Fast API na versão 1.0, 72 MB. E agora eu preciso passar uma tag para minha imagem. Vou colocar uma marca nela para que a gente consiga fazer o push. Mas antes disso, a gente precisa fazer o login no registry que a gente acabou de criar. Então, Docker Login. Aqui eu passo o endereço da API, do Container Registry, na região que eu criei. Ele vai me pedir o usuário e a senha, então eu vou informar aqueles valores que a gente obteve. Pronto, eu estou logada no registry e agora eu vou passar a tag para minha imagem, né? Então, a imagem que eu tenho localmente é Fast API v1.0.0 e eu vou informar o registry /nataliagranato.xyz e o nome da minha imagem. Vou dar um Docker images. A gente vai ver que eu tenho aqui agora a mesma imagem com o container registry que eu criei. E agora eu consigo fazer o push dessa imagem, certo? Usando o Docker Push, e eu passo o nome da imagem com a tag. Eu dou Enter, está subindo a imagem pro registry. Agora é só aguardar um pouquinho. Prontinho, já fiz a publicação da minha imagem de container no meu registry, nataliagranato.xyz, e para a gente conseguir fazer a integração e eu conseguir utilizar essa imagem que eu acabei de publicar, eu preciso criar uma secret no Kubernetes, onde eu vou passar a URL do meu container registry, o meu username e o meu password. Assim, essa imagem que está em um repositório de imagens privados vão conseguir ser utilizados aí dentro do K8s. Para isso, mais uma vez, kubectl create secret
o tipo, né, da secret que eu vou criar é um registry, certo? Eu passo aqui o nome que eu quero dar para essa secret. E aí, agora eu vou informar os dados que eu obtive ali após a criação do meu registro. Então, vou informar o meu e-mail. O ideal é que em ambientes produtivos vocês usem algum tipo de operador no Kubernetes para fazer o gerenciamento dessas credenciais, então um Vault, um External Secret ou outra solução desse tipo, para a gente conseguir ter mais segurança dentro dos nossos ambientes produtivos. E é óbvio que depois eu vou deletar essas credenciais aqui, tá? Então eu informo meu e-mail, meu password, o meu usuário e a URL do meu server. Vou dar um caget secret, tá aqui. A secret criada. Vou dar um describe. É exatamente o arquivo que a gente também encontra localmente nas nossas máquinas. Criei a minha secret e agora eu consigo fazer o deploy da minha aplicação. Então aqui eu tenho um manifesto de um deployment. Vou criar 3 réplicas desse Fast API. E isso aqui é o mais importante, porque eu preciso informar qual é o endereço da minha imagem, certo? Então, eu vou passar aqui container registry .br-sc1 Magalu Cloud, o nome do meu registry e informo qual a imagem que eu quero utilizar para fazer esse deployment. Aqui também posso passar a política de fazer o download dessa imagem só quando ela não estiver presente no meu cluster. E mais um detalhe para a gente não ter erros quando a gente for criar o nosso deployment, que é informar a secret que esse deployment vai utilizar para fazer o download da imagem, que são os dados que a gente forneceu para o cluster através da secret. Então a gente dá um caveat secret no namespace, então é Magalu Registry Secret. A gente precisa informar para o deployment que ele precisa consumir essas credenciais para fazer o download da imagem. Então, a gente tem aqui o nosso deployment e um service. E aí agora a gente aplica e espera os nossos camaradas subirem, certo? Posso usar o scale para fazer o escalonamento da minha aplicação. Então, caget deploy. Ele ainda não subiu. Agora sim, tenho 3 réplicas desse deployment. Então, scale deploy. O nome do meu deployment, traço réplicas, igual a 5. E ele vai começar a subir. E agora eu vou usar o port forward do service
Então, Kget Service no namespace da aplicação e uso o Port-Forward para aplicar, acessar a aplicação localmente. E aqui está aí a minha aplicação funcionando com a imagem que eu construí utilizando o Container Registry da Magalu Cloud. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e experimente aí as soluções da Magalu Cloud, lembrando que o tráfego de saída do Container Registry não está sendo cobrado. E para conhecer um pouquinho mais, visita aqui o site magalu.cloud/Container Registry para conhecer um pouco mais da solução. Espero que vocês tenham gostado.